Há um certo tempo, eu recebi um senhor muito angustiado aqui no escritório. Ele contava que já tinha 65 anos de idade e aproximadamente 14 anos de tempo de contribuição. Mas tinha um problema. Ele havia perdido a carteira de trabalho e aí ele foi buscar orientação no próprio INSS. Infelizmente, um servidor falou para ele que sem a carteira de trabalho ele não conseguiria se aposentar, né? E aí ele ficou desesperado e não é para menos. Como que um senhor com 65 anos de idade, né, ia perder todo o tempo de contribuição dele simplesmente porque a carteira de trabalho foi extraviada. Então, esse é o caso que eu quero compartilhar com vocês e mostrar aqui a solução. Mas antes disso, eu gostaria de te perguntar, você já viu isso acontecer? Você já conhece alguém ou já passou por essa situação de perder a carteira de trabalho e sabe como resolver isso? Como que você vai conseguir se aposentar? Então, vamos aqui para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar onde que está a solução desse caso. Deixa só eu compartilhar aqui a minha tela e vamos lá. Na normativa do INSS, a gente vai pegar aqui o artigo 10, né? E aqui está, ó, relação de documentos que comprovam o vínculo de emprego, né? Carteira de trabalho da Previdência Social, original ou cópia autenticada de ficha de registro de empregado, ou do livro de registro de empregado, onde conste o referido registro do trabalhador, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável. Contrato individual de trabalho. Então, é muito comum, às vezes, o trabalhador, além de ter a carteira de trabalho assinada, ele também faz um contrato ali de trabalho. Então, se você já teve essa situação, guarde o seu contrato de trabalho. Nunca jogue fora, não deixe esse documento ali se perder, se amassar, rasgar, tá bom? Guarde com cuidado, que ele pode ser um importante elemento de prova aí de uma relação de emprego, talvez você precise na hora da aposentadoria. Acordo coletivo do trabalho, desde que caracterize o trabalhador como signatário e comprove seu registro na respectiva Delegacia Regional do Trabalho. Termo de rescisão de contrato do contrato de trabalho, né, termo de rescisão contratual, ou comprovante de recebimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Então, você foi demitido da empresa, recebe aquele termo de rescisão de contrato de trabalho, também serve como prova ali da relação de emprego, mais um documento que é muito importante guardar, até porque a gente pode cruzar isso com outras informações e trazer uma prova mais robusta de que aquele emprego realmente existiu. O extrato analítico da conta do FGTS, esse aqui é um documento muito especial, eu particularmente gosto muito dele, porque fica o registro lá na Caixa Econômica Federal também. É um documento bem fácil de acessar, né? Basta ir na Caixa e pedir esse extrato que vai ser fornecido. Às vezes, eu já vi alguns trabalhadores reclamarem que foram na Caixa e não conseguiram pegar de imediato, tiveram que voltar outro dia, mas, assim, apesar da burocracia, conseguiram pegar, né, o documento e não teve nenhum empecilho maior, além dessa questão de ter que voltar. Pior, quando você perde o documento, quando você guarda, quando não tem onde recuperar esse documento. Aqui nessa situação é relativamente simples. Inclusive, hoje existe, né, um aplicativo também pelo próprio celular. Então, é bem interessante essa oportunidade. Eu realmente gosto muito dessa opção aqui do extrato analítico do FGTS. Recibos de pagamentos contemporâneos ao fato alegado. Então, ali o contra-cheque que você recebe todo mês, né, aquele olerite, é interessante também guardar como elemento de prova aí das relações de emprego. Declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada pelo responsável, e outros documentos contemporâneos que possam vir a comprovar o exercício de atividade junto à empresa. Então, esses documentos aqui, todos esses documentos vão servir para comprovação. E aqui é legal a gente ver o seguinte, ó, outros documentos. Então, podem existir outros tipos de documentos que você pode utilizar para comprovar a existência de um vínculo empregatício e aproveitar isso aí para a sua aposentadoria. Então, eu gostaria de destacar três
situações aqui onde é possível a gente pegar essa documentação. Um é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, tá? Esse cadastro ele foi criado como registro permanente de admissão e dispensa de empregados. E aí é bem legal, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse documento, a gente junta na petição ali e o INSS termina reconhecendo, ou se o INSS não reconhecer, a gente pode apresentar na Justiça Federal e pedir aí na Justiça, né, para o juiz que reconheça, que dê a concessão do benefício, ou caso esse tempo não tenha sido não tenha atrapalhado a aposentadoria, mas ele pode ter atrapalhado, de repente, o valor do benefício que você tem direito. E a gente pode pedir a revisão do benefício. Também, RAIS, né, aqui a Relação Anual de Informações Sociais, é importante, a gente consegue acessar isso com o número do PIS, do PASEP, então também é um documento bem interessante. E ainda, aqui desde 2019, né, a gente tem a carteira de trabalho digital. Na verdade, a carteira de trabalho digital ela existe há mais tempo do que isso, mas em 2019 ela passou a ser uma fonte oficial aí de informação válida, né, a partir da Lei de Liberdade Econômica, tá certo? Então, com esses documentos, a gente conseguiu resolver a situação desse trabalhador, desse senhor, e realmente ele tinha um pouco mais de 14 anos de contribuição. Agora, olha só que interessante. A gente fez ali toda uma entrevista com ele e descobriu, né, ele contou para a gente que ele tinha prestado o serviço militar obrigatório. E aí que interessante, ele saiu de uma situação de desespero e passou direto para uma situação ali de alívio e até de muita alegria, porque ele descobriu que, em vez de ter que trabalhar ainda, né, ou de que ele estaria numa situação ruim que não poderia aposentar, a gente mostrou para ele essa situação, ele descobriu então que teria que trabalhar e a gente descobriu que ele prestou serviço militar. E com isso ele descobriu então que ele poderia aposentar já. Vamos ver aqui a normativa, ó, artigo 168, 168, 164. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 164. Até que a lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros, o serviço militar obrigatório, voluntário e o alternativo. E aí esse senhor ele tinha passado um ano no serviço militar obrigatório. Então, olha só, vamos recapitular aqui essa história. Ele tinha 65 anos de idade e aproximadamente 14 anos de tempo de contribuição. Essa foi a história que ele chegou contando no escritório. Ele estava desesperado porque havia perdido a carteira de trabalho e no INSS informaram que sem a carteira de trabalho ele não poderia mais se aposentar, né? Ele ia perder todo o tempo de contribuição. Realmente ele estava muito desesperado, esse senhor. Então, quando ele chegou no escritório, a gente fez novamente a contagem para ele e mostrou que as relações de emprego, de trabalho dele poderiam ser comprovadas por outra forma, tá bom? Em outra oportunidade, ele levou para a gente o extrato analítico do FGTS, a gente cruzou com as informações que estavam no INSS e casava tudo certinho, e aí ele tinha um pouco mais de 14 anos de tempo de contribuição. Além disso, né, durante a entrevista, ele contou, né, a gente fez essa pergunta, ele contou que havia prestado serviço militar obrigatório. E aí ele descobriu, então, que ele já poderia se aposentar, que ele não precisava mais permanecer trabalhando. Tá? A gente deu entrada, foi deferido. Atenção, no serviço militar obrigatório, a gente precisa da CTC. Existe aqui algumas variações, tá bom? Mas, de modo geral, a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, esse é o documento que vai comprovar ali a prestação do serviço militar, tá bom? Então, essa é a situação. Se você passar por isso, perdeu a carteira de trabalho, busque esses outros meios, ou se você conhece alguém que perdeu a carteira de trabalho, informe, compartilhe esse vídeo aqui, seus grupos do WhatsApp, dê o like, né, se inscreva no canal para se manter informado acerca dos seus direitos como trabalhador e em relação à sua aposentadoria no INSS.